muitas homenagens justíssimas a Roberto Dinamite. Fã de esporte na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, aqui em São Januário, contra o Madureira, nada de gols. O Vasco entrou em campo com uma equipe cheia de reservas e também com muitos garotos no comando auxiliar técnico permanente Emílio Faro, já que o time principal, com Maurício Barbieri, está nos Estados Unidos, continua a pré-temporada por lá. Por aqui, as duas equipes demonstraram bastante empenho, apesar do forte calor na tarde deste sábado no Rio de Janeiro. O Vasco teve as melhores oportunidades. Aos 9 minutos, Juninho arriscou de fora da área, acertou a trave. Depois, aos 22, o goleiro House demonstrou muita frieza na pequena área, driblou o jogador do Madureira e, na sequência, o Vasco teve uma boa jogada. O Paixão tentou de voleio, mandou para fora. Zé Santos também desperdiçou outras oportunidades nessa primeira etapa. No segundo tempo também, como eu disse, nada de gols. Aos 4 minutos, Zé Santos tentou de cabeça depois do cruzamento de Matheus Barbosa, uma bela defesa do goleiro Dida. Vasco teve outras oportunidades. Em um determinado momento, aos 37 minutos, Lincoln arrancou pela direita, passou por todo mundo, finalizou, mas o goleiro Dida defendeu com o pé. Aos 29 minutos, importante a gente dizer também que o Vasco pediu um pênalti, pediu um toque de mão do jogador do Madureira, o juiz mandou seguir. Foi isso então, nada de gols em São Januário, 0-0, placar final. Cara, é uma oportunidade que a gente sempre espera, mas tipo assim, a gente não tá esperando sempre, porque é do nada, a gente não tá esperando, a gente tá preparado, trabalha muito por esse momento, mas a gente nem sempre espera, a gente nunca sabe quando vai vir. E é um momento muito feliz na minha vida, vou guardar pra sempre o dia de hoje, guardar na minha memória, e eu espero que todas as mulheres da base que trabalham muito também tenham essa oportunidade. E o Vasco sempre foi feliz em revelar jogadores, espero que revele não só eu, como muitos jogadores aí. O jogo também foi marcado por muitas homenagens ao ídolo Roberto Dinamite, que nos deixou essa semana vítima de um tumor no intestino. Antes da bola rolar, teve um minuto de silêncio. A neta do Dinamite entrou com a camisa 10, inclusive a camisa 10 nesse jogo, especificamente nessa partida, não foi utilizada. Os jogadores fizeram um círculo e a camisa 10 de Roberto Dinamite no meio do gramado. A torcida, claro, fez uma grande festa. Aos 10 minutos também de jogo, a partida foi paralisada para Roberto Dinamite receber muitos aplausos por aqui. Bom, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, enfrenta o Audax e vale a gente ressaltar também que o Madureira joga na quarta diante do Flamengo. Antes desse jogo do Vasco contra o Audax, a equipe principal entra em campo nos Estados Unidos para um amistoso contra o River Plate no dia 17, essa partida que será transmitida pelo Star Plus. Star Plus. Tá aí, ó, já tá feito o convite da Roberta. Vasco e River Plate, terça-feira, 9h20 da noite, jogo que a gente vai mostrar aqui no Star Plus, para quem quiser acompanhar essa preparação, né? A equipe do Vasco principal, titular, já tá nos Estados Unidos por conta desse confronto, então hoje um Vasco muito modificado, que não fala nada sobre o que vai ser a temporada. Até por todas as mudanças, Breler, é muito importante esse tempo de concentração e preparação, né? Porque eu acho que não é só voltar de uma Série B para uma Série A. A SAF com investimentos, muitos jogadores modificando essa equipe na mão de um treinador também novo. Então, eu entendo que essa dinâmica é acertada. Você vê assim? E o jogo de hoje contra o Madureira foi mais simbólico para homenagens ao Dinamite, até um bom público em São Januário, mais de 16 mil torcedores, tributos justíssimos ao maior ídolo da história do clube. E no campo, não era nem uma equipe reserva, era um time C, porque os reservas também foram para a Flórida disputar a Florida Cup, mas por tudo isso o Vasco fez um jogo digno. O Vasco pressionou o Madureira, primeiro tempo com uma boa dinâmica, mesmo com o time desentrosado. Alguns valores interessantes da base, o Eric Pimentel, filho do Pimentel, ex-lateral dos anos 90, o Zé se bobear já deve ter encontrado, deve ter jogado muito, contra. Jogava demais o Pimentel. E o filho... Enfrentei na Copa São Paulo, você acredita? A única vez que eu fiquei na Copa São Paulo, eu tinha 15, em 93, tinha 16 anos, né, no começo do ano. Eu fiquei no banco contra o Vasco. O Vasco, que era de Ian,
Jean, Jardel, Pimentel, era esse time aí. Caetano, goleiro. O time que foi tricampeão, acabou depois no time principal sendo tricampeão carioca. O Pimentel tem o filho, o Eric, um dos bons valores, que jogou ao lado do Zé Vitor, também da base, uma dupla de zaga promissora, mas que não é para agora. Talvez possa figurar no time principal, um jogo ou outro, ser relacionado, mas para jogar ainda, esse time é muito jovem. O Paixão, hoje, que tá, até no primeiro tempo tentou puxar algumas jogadas, mas ainda muito cru para o time principal. Se olhar aí desses jogadores que jogaram, Matheus Barbosa, que disputou a Série B no ano passado, e o Galarça, que voltou de empréstimo do Coritiba, possivelmente tem algum espaço, mas são poucos de fato que vão disputar espaço no time, porque o Vasco foi remontado e ainda precisa de mais reforços. Então estamos falando de jogadores para o futuro e de jogadores que vão brigar por algum espaço. O Juninho mesmo, que no ano passado também começou como titular, mas caiu muito de produção, hoje também voltou a demonstrar dificuldade física, né? Dificuldade de manutenção de um ritmo que para um volante é fundamental. Então alguns jogadores deixaram de aproveitar essa brecha. O Eric, por exemplo, que tem contrato se encerrando em 3 meses, atacante, participou pouco, quando participou errou muito. O Zé Santos lá na frente, um centroavante que até teve essa oportunidade, grande defesa do goleiro Dida, do Madureira, mas não dá para tirar muito pouco desse jogo pelo contexto, por ser um Vasco que tem expectativas e ambições maiores para a temporada. E do lado do time que foi para a Flórida, que foi para disputar lá em Miami, é um time novo que o Barbieri hoje nem participou, o Emílio Faro, que foi o auxiliar, chegou a ser técnico do time em alguns momentos na Série B, foi o comandante hoje, mas o Barbieri vai ter o desafio de armar uma nova equipe, dar cancha para esse time, mas num contexto diferente de disputando uma Florida Cup, disputando um torneio amistoso, saindo um pouco desse início de Carioca, que aí é um início de campeonato. Até o Madureira também não está no seu ritmo principal, um time muito frágil. Acho que o Vasco se testa em outro cenário e também longe do torcedor antes de fazer uma apresentação de fato. Acredito que ajuda a dosar um pouco essa expectativa. Os torcedores, quando vira SAF, nossa, mudou a realidade, vai mudar o patamar, e as contratações do Vasco, por enquanto, não mudam o patamar. São jogadores interessantes para o médio e longo prazo, mas dizer que o Vasco, a partir de agora, vai disputar título nas principais competições, só o torcedor mais iludido. Então esse é o desafio do Barbieri, montar uma equipe de início competitiva e que a meta seja permanência na primeira divisão. É engraçado você falar do desafio do Barbieri, porque eu entendo que esse é o maior desafio da carreira do Barbieri. Eu lembro quando ele subiu para o Flamengo, muito pressionado, muito jovem, que tinha ali uma cobrança em cima dele, mas agora, e aí eu não sei se você concorda, Praz, eu vejo assim, ele tem, só para a gente contextualizar, Jair, Orelhano, Piton, Pedro Raul, Patrick de Luca, Léo, Bambu, Pumita Rodrigues e Ivan. A gente está falando de praticamente um time de reforços que precisam se conhecer e encaixar, ao mesmo tempo que ele vai precisar colocar a cara dele nesse Vasco. Então, assim, é muito grande esse desafio e que bom que ele está tendo esse tempo de preparação. E o clube, né? O clube vai ser outro clube. Com essa mudança de SAF. Não estou dizendo que para melhor ou para pior, mas vai ser um outro clube, outras dinâmicas. E será, Prato? Vai mudar muito. Vai mudar muito. Eu vivi 4 anos lá dentro, Zé. Eu falo por causa dos conselheiros, toda a história. Será que a SAF vai conseguir trabalhar tranquila? São 7 cadeiras, né? Tranquila não vai conseguir trabalhar. São 7 cadeiras no conselho. O Vasco tem 2 cadeiras. Então, quer dizer, os 30% de ação que o Vasco manteve da SAF... As outras 5 são da SAF? Então, eu vejo isso como muito positivo para o Vasco. O Vasco, assim, a gente não sabe as minúcias do contrato, né? As proteções que o clube tem em relação ao patrimônio. Mas, assim, em termos de poder de decisão, nada. Os conselheiros do Vasco não tem nada. Claro que tem algumas coisas no contrato, algumas cláusulas que a SAF tem que cumprir, meta de investimento, e isso cabe ao clube e aos conselheiros fiscalizarem. Mas a gente não sabe quais são os mecanismos de punição para isso. Porque fiscalizar é uma coisa. Mas qual é a punição se a SAF não cumprir tal coisa? Né? Isso pelo menos eu ainda não sei isso. Mas o que o Berler falou, muitos torcedores vão achar que o campeonato estadual é a chance do Vasco, nessa nova era, buscar um título, porque muda a chave para a SAF, parece que mudou tudo.
Eu penso totalmente diferente. O Vasco, durante muito tempo, ficou preocupado em montar time. E eu falo isso desde a minha época. Ficou preocupado em montar time. Sim. E está na situação que está. Agora o Vasco tem que se preocupar em reestruturar o clube. Porque um time, ele sustenta um clube por 2, 3 anos, como foi a minha geração que eu tive no Vasco em 2009, 10, 11, 12. Aquele time ali com Fagner, Dedé, Alain, falando dos mais novos que saíram, geraram receita pro clube, né? Rômulo, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Allan Kardec, Souza. Sustentou o clube durante 2 anos. Só que um time bom sustenta o clube durante 2 anos. Um clube bom sustenta um time bom por muitos anos. Então o Vasco tem que se preocupar com isso. Não é pensar pequeno, mas de repente algum torcedor pensa assim, eu penso totalmente o contrário. O Carioca não tem que ser a prioridade do Vasco de maneira nenhuma. A prioridade do Vasco tem que ser montar um clube para ter resultados sustentáveis a longo prazo. O que adianta tu ganhar um Carioca e continuar com os vícios antigos? Mas a montagem do time indica essa tendência. A gente percebe... De buscar coisas grandes. Não. Jogadores jovens pro médio e longo prazo. Então, mas aí para isso você precisa também do aval em cima do treinador, porque não adianta nada o Barbieri focar em fazer o trabalho dele, pensando nessa reconstrução, e aí cai numa fase antes da semifinal no Carioca e começa a ter uma pressão em cima dele. Mas então, Dani, por isso que eu acho que a SAF... Aí a gente vai voltar no assunto da SAF. Não quer dizer que a SAF seja a solução de todos os problemas, que a SAF seja o modelo perfeito. Para chegar num destino tem vários caminhos. Mas a SAF, no meu modelo ideal de SAF, uma das vantagens é essa. Demorou, acho que, mais de 2 meses para contratar o Barbieri. Então, tu contratou, tu teve tempo, tu estudou, tu tem convicção para aquilo. E como hoje quem tem a caneta é a 777, o conselheiro não vai mandar a treinador embora, a torcida pode chiar, mas os caras vão manter porque não precisam de voto, não precisam agradar conselheiro, não precisam fazer política para conseguir voto, para se reeleger. Sim. Eles podem, na convicção deles, manter. Se eles acharem que o Barbieri é o melhor treinador, mesmo perdendo, tem que ficar, eles conseguem deixar isso. Porque eles têm a caneta, eles têm 70 transações, eles têm 5 cadeiras no conselho. Mas assim, 30 segundos pra gente recomeçar, hein? Tá bom. Será que eles vão conseguir trabalhar com tranquilidade se não vier o resultado? Porque o futebol é resultado aqui. Isso, esse é o ponto. Não, com tranquilidade não, Zé, mas eles não precisam fazer acordo com ninguém. Sim, mas eu falo sobre... A gente está falando sobre... A Dani falou sobre uma coisa que é bem interessante, sobre a pressão em cima do treinador. Porque é um novo time. É uma nova estrutura, uma nova forma de jogar. Quando a gente fala SAF, e aí eu me coloco na situação do torcedor do Vasco, há quanto tempo o Vasco não luta por um título grande? Desde 2011. 11, 12. Há quanto tempo o torcedor do Vasco fala assim... Desde 16 não é campeão carioca. Esse ano aqui, vamos lutar para não cair. É que eu falo. E aí quando você fala SAF, automaticamente as pessoas falam SAF, beleza, o time vai ficar milionário, nós só vamos ser gênios, craques dentro do campo e tal. E não é assim, nós estamos vendo que todas as SAFs... E começou de uma forma errada, porque o cara da 777, quando veio pro Brasil, ele falou, a última vez nós enfrentamos o Flamengo em desvantagem financeira. Só que eu não sei se ele tinha conhecimento que o faturamento do Flamengo era de 1 bilhão. O orçamento do futebol é de 800 milhões. Não avisaram ele. Então, a gente vai falar mais desse Vasco. É complicado, mas assim, tem que se mudar. E a gente tem exemplos, os Glazers no Manchester United foram pressionados, são muito pressionados. O torcedor vascaíno não era de se esperar, né? Não se esperava um jogo muito bom do Vasco contra o Madureira. Apesar que não era nem o time B, o time reserva, né? Era o time C, porque, como diz a mídia aí, o time B foi junto com o Vasco para enfrentar o River Plate. Será um confronto e tanto, dará para mostrar ao Brasil, aos torcedores vascaínos, né? Se o Vasco vai ou não ter condições de bater de frente aqui no Brasil com os times da Série A. Será um confronto, eu acho que ganha um peso bem grande, porque o Brasil inteiro vai querer assistir. Independente de quem é ou não é vascaíno, vai querer assistir o jogo do Vasco contra o River Plate, né, rapaziada? Já deixa aí o seu comentário se vocês apoiam ou não essa decisão da diretoria da 777 em fazer o jogo com o Vasco e meio que abandonar 2 jogos do Campeonato Carioca. Será que o Vasco conseguirá alcançar os outros times? Na verdade, eu acho que nem vai precisar desse negócio de alcançar, né? Porque a maioria aí vai estar entrando no primeiro jogo com o time B e vai sair naquele meio que empate, né? Tipo um combinado. Eu vou entrar com o time reserva, você também. Então, cada um olha pro outro e fala, se eles entrou, a gente pode entrar. E no final, se ninguém marcar ponto,
de fato o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco vão conseguir marcar pontos e terminar entre os 4 primeiro, que é o que importa para eles, né? E disputar as semifinais e a final do Campeonato Carioca. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.